Olá, eu me chamo Guilherme Sanches, sou aluno da UNB de Engenharia de Energia, pertenço ao grupo E do individual e hoje a gente vai apresentar a disciplina prática de eletromag, o experimento 4, parte teórica simulada. Então vamos nessa. Bom, um resumo, né? Então nesse experimento a gente vai dividir basicamente em duas etapas, que vai ser construir e simular um gerador elétrico tridimensional usando o software Ansoft Maxwell. E cada grupo ele vai ter uma configuração de bobina diferente, né? E o meu grupo ficou com 7 bobinas. E a segunda simulação vai ser construir e simular um sistema de indutância mútua entre duas bobinas, utilizando o mesmo software, explicando passo a passo da construção e uma explicação física de como o sistema funciona. Bom, basicamente os objetivos são simular um gerador elétrico em 3D com o uso de um software Maxwell e gerar um gráfico de corrente induzida pelo tempo, né, como resultado. E da segunda simulação é simular o sistema de indutância mútua entre duas bobinas usando o mesmo software. Bom, então a gente vai começar com o nosso gerador elétrico. E o que que é um gerador elétrico? É um dispositivo capaz de converter a energia mecânica em energia elétrica. Então ele não cria uma energia do nada. Ele funciona essencialmente como uma bomba de água, mas em vez de empurrar a água através dos canos, ele empurra os elétrons através dos fios elétricos. E como é que ele funciona? Bom, de acordo com um fenômeno, né, chamado de indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday em 1831, a gente tem como conceito que se você mover um condutor, por exemplo, um fio de cobre, dentro de um campo magnético, perto de um ímã, você força os elétrons nesse fio a se moverem, com isso criando uma corrente elétrica. E de uma forma prática, um gerador ele usa uma fonte de energia externa, como um motor a diesel, uma turbina a vapor ou eólica, até turbinas de hidrelétricas também, para gerar um eixo. E esse eixo ele faz girar as bobinas de fios dentro de ímãs, ou vice-versa, assim gerando eletricidade. Então, em termos mais formais, a lei de Faraday da indução, ela é expressa de acordo com essa equação, e os nossos principais componentes são, né? Então, assim, embora alguns variem em tamanho, desde pequenos geradores até gigantes, como eu havia falado, usados em usinas hidrelétricas, as peças fundamentais são o nosso motor, que é a fonte da energia mecânica, o nosso alternador, que é a parte onde a conversão realmente acontece, e é composta pelo estator e pelo rotor. O estator sendo a parte fixa, geralmente contendo bobinas de fios, e o rotor, que é a parte móvel que gira dentro do estator, criando o campo magnético rotativo. E por fim, a gente tem também o regulador de tensão, que garante que a voltagem, a tensão, né, de saída, vá permanecer estável, evitando que oscilações queimem os aparelhos. Bom, agora quanto ao sistema de impedância mútua, a gente tem que, se um gerador é como uma bomba de água que cria o fluxo de elétrons, o sistema de impedância mútua é como uma ponte sem fios, que permite que essa energia meio que pule de um circuito para o outro sem que elas se toquem fisicamente. A gente tem como conceito fundamental da indutância que ela ocorre quando duas bobinas são colocadas muito próximas uma da outra, mas isoladas eletricamente. Então, o cobre de uma não vai tocar o cobre da outra. E a gente tem basicamente quatro etapas, né? Então, no circuito primário, a gente passa uma corrente elétrica alternada na primeira bobina. E o campo magnético cria na verdade, essa corrente ela cria um campo magnético invisível que se expande e contrai. Esse campo magnético ele vai cortar as espiras da segunda bobina e a segunda bobina sente essa variação magnética e, por reação, cria a sua própria eletricidade. Com isso, a gente já consegue passar para
a simulação, mas meu Maxwell ainda não abriu. Vou esperar um pouco. Bom, abriu aqui o meu software. Vamos começar a construção, né? Bom, primeiro eu vou renomear aqui, né, o projeto, as duas iniciais, os meus dois primeiros nomes e os dois últimos dígitos da minha matrícula. Bom, a gente vai criar primeiramente um design 2D para facilitar a nossa vida e depois a gente transforma em 3D. Bom, é, vamos começar a construir, né? Então, primeiramente a gente vai fazer um retângulo com 4 de largura, 6 de altura para cima e 6 para baixo. Acho que foi. Não, pronto, talvez aqui fique melhor. Ah, vamos fazer o retângulo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, é isso. Espero que esteja certo. Três, seis, três, seis. Agora a gente vai fazer um círculo tangente ao nosso retângulo. Não sei se isso aqui tá bem, não tá não. Pronto, agora tá. Vamos selecionar aqui os dois e vamos usar a função de intersect, que aí ele pega apenas as partes que estavam se sobrepondo, né, das duas figuras, para formar isso daqui. Com isso a gente já pode fazer uma base para o nosso imã, né? Vamos pegar aqui mais ou menos. Pronto. E com isso a gente já pode fazer as nossas bobinas. Para fazer a nossa bobina, a gente vai desenhar mais um círculo. Nossa, não tá muito grande. É, tá meio grande ainda, né? Mas paciência. E como são sete, a gente pode usar. Acho que é essa daqui. Bom, queremos sete. Na verdade, eu acho que não é essa função aqui, não. Na verdade, eu acho que era aquela assim. Enfim, vamos testar. Queremos 7 em torno do eixo Z. E só temos 4. Será que eles. Ah, eu acho que eles ficaram sobrepostos. 4, 5, 6, 7. Vamos ver como é que a gente pode solucionar isso. Vamos fazer um teste. Vamos duplicar novamente. Só que em vez de 90, 90 graus, a gente vai usar 51,43. Aí, 2, 4, 6, 7 bobinas. Cara, eu vou salvar isso aqui. Tá salvo. Antes que dê algum BO, né? Agora
A gente vai fechar aqui o nosso gerador. Acho que tá bom. Tá, ficou bonitinho. E aí a gente pode criar um design 3D. Bom, segundo o roteiro, a gente precisa de 2 milímetros de espessura. É isso que a gente vai fazer. E a gente tem aqui pronto. Vou salvar de novo, por via das dúvidas, né? Aqui dá para começar a dar nome aos bois já, né? Vamos abrir aqui. Vamos pegar esse círculo mais externo. E o que eu quero ver dele aqui? Eu vou colocar transparência nele, aumentar a transparência, né? Para a gente conseguir enxergar ele melhor, a parte interna, né? Agora a gente vai ter que selecionar todas as nossas bobinas. E iremos trocar o material dela para cobre. Por salvar aqui de novo. Ai, que legal. A gente vai também ter que alterar o material, né, esse aqui, acho que é, do nosso ímã, né? E a gente vai colocar ferrite. Ok, ok. Agora a gente já pode criar um solution type. Era aqui? Agora não tô lembrando. Vou dar um ok aqui. Bom, agora a gente vai vir aqui no Maxwell 3D, em Solution Type, e vamos alterar para transiente. Agora a gente vai selecionar todas as nossas bobinas e vamos em Edge Effects. Selecionar todas as 7, dar um OK. Agora a gente vai pegar a nossa parte externa aqui, ao ímã, essa daqui, e a gente pode vir aqui já no Max. A gente vem aqui em Model, Motion Setup, Assign Bench e a gente escolhe o Rotation. A gente aproveita também para trocar o Mechanical para colocar 360 e graus por segundo. Vou dar um OK. Agora a gente vai selecionar novamente todas as nossas bobinas. Vindo aqui em Mesh Operation e... Espera aí. Tá. Mesh Operation, Side Selection, Length Based. Eu tenho que selecionar de novo. Ah, Sananana. Ok. Agora a gente pode vir aqui em análises e a gente bota Add Solution. Aqui a gente vai colocar 1.
Aqui a gente vai colocar 0,0, não, 0,1 de forma igual. A gente vai colocar um aqui e 0,1 aqui. E aí a gente já pode adicionar a lista e dar um OK. Agora de novo a gente selecionar todas as nossas bobinas, Edit, Surface, Seção e damos um OK. Aí com tudo isso aqui selecionado, a gente vai adicionar. Esqueci do que a gente vai adicionar agora. Aí a gente vai adicionar um coil terminal. Acho que são um só. E aí a gente pode dar um OK, certo? Cadê? Dá um save aqui. Bom, agora a gente pode vir aqui em estações e criar um winding. Bom, como a gente vai ter que fazer isso aqui para cada bobina, eu vou nomear de B1, que vai ser a bobina 1, né? E aí, aqui a gente coloca external e dá um OK. E a gente pode fazer isso indefinidamente. B2, nananã, B3, B4, B5, B6 e B7. Agora a gente tem que associar cada bobina a cada coil terminal. Então vamos aqui, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e por fim B7. Agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa, só que para as faces de cima. Então, a gente vai selecionar cada uma das 7 faces e vamos adicionar. Cadê? Um coil terminal. A gente coloca e dá um OK. Aí agora a gente tem que associar de novo cada uma, né? Então B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Agora a gente vai
atribuir uma corrente inicial. Vixe, Maria. Tinha dado erro aqui na construção, porque a parte inferior tá certa, né? Mas aí a parte 2 ela estava translada com um de diferença, né? Então eu precisei voltar para ficar igual. Então aí a gente já pode adicionar uma corrente inicial de 1 ampere para cada um. Com isso a gente colocou uma corrente inicial de 1 ampere em cada cilindro ali, né? Esqueci o nome desse negócio. Agora vamos diminuir aqui essas árvores, né? E escolher todos os nossos círculos. Esse daqui, e, se eu não me engano, esse aqui. E a gente vem aqui em editar circuito. Onde eles não abre outra janela. Bom, agora a gente precisa montar o nosso circuito, né? Então a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de um Leiden. Ixi, Maria. Só tá bom por agora. A gente vai precisar de um resistor. Sim. Então, cara, por que que ele ficou R4? Eu não tenho a menor ideia. A gente tem que alterar aqui agora o nosso valor para 1 milhão. Precisa rotacionar isso tudo aqui. Rotate. E a gente já pode ligar. Vou complementar aqui, né? E fechar nosso circuito. Nossa, ficou muito grande, desnecessariamente grande. Tá, vamos acrescentar uma terra. Ok. Agora a gente precisa de mais 6 desse negócio. Então, 3, 5, 6, 7. 7, 1, 3, 6. Agora eu vou alterar o nome aqui, né? Deixar B1, B2, B3.
B4, B5, 2 e B7. A gente já pode vir aqui em Maxwell Circuit. Pera aí. Gerador experiência 4. E vamos salvar. Agora a gente já pode voltar para o nosso Maxwell e importar nosso circuito. Vamos abrir. Bom, agora deu certo. O que tinha dado errado era em relação à nomenclatura desses negócios. Você não pode alterar. Na verdade, eu acho que pode alterar aqui, só que você só pode alterar o name, né? E eu tinha alterado tudo. Então, basicamente, eu só substituí esse valor aqui, respectivamente por cada um. E aqui ele já associou cada qual. A gente pode dar um OK, observar. Agora a gente já pode criar a nossa região, que vamos por 50, 50, 70 e 70 também. E dá um OK. Cadê o... Tá, acho que tá bom. Perfeito. Vamos dar uma validada aqui. Tudo certo. Vamos dar um analise all também. Tá rodando. Quando tiver terminado, eu volto. Nosso analise all terminou. Agora a gente vai escolher um plano. E Field Overlay. Vamos ver os nossos vetores. Bom, agora a gente vai começar a segunda simulação. Então vamos criar um novo aqui, um novo projeto. Vamos inserir um Maxwell 3D. Vou alterar aqui para GS00. Aqui no Draw a gente vai vir em... Pera aí. Aqui no Draw a gente vai vir no User Define Primitive, Syslab e... Pera aí que eu esqueci. Segmento... Acho que esse aqui, poligonal. Bom, o que eu fiz aqui agora foi alterar o Start Helix Radius para 20, Radius Change para 2.05, Pitch para 0, é, Turns para 10 voltas e um OK agora. E aí a gente tem a nossa expira pronta, a nossa primeira expira pronta. Agora a gente precisa fazer uma segunda expira, então a gente vai fazer o mesmo passo a passo.
Só que dessa vez a gente vai fazer com valores diferentes. A gente vai precisar dela um pouquinho maior. Bom, os valores que eu substituí agora foram o Start Helix Radius para 10, na verdade é o mesmo que o anterior. O que muda vai ser esse aqui, que ele é ligeiramente maior do que o outro. Pitch está igual, turns também e o resto também. Vamos dar um OK aqui. E aí a gente tem o nosso segundo. Vou salvar aqui, antes que dê qualquer problema, né? Então agora a gente tem as nossas duas espiras prontas. Agora, como elas estão no mesmo eixo, a gente precisa mover uma para uma altura maior, né? A gente vai mover essa aqui do centro. Então a gente tem que achar aqui a função de move. Hum, Se bem que eu acho que dá para alterar aqui. Mas não. Vou tentar achar aqui. Já volto. Encontrei a ferramenta. Vou tentar colocar mais ou menos alinhado. Só para facilitar a minha vida, né? Eu não tô conseguindo achar o que eu quero. Achei. Bom, nesse primeiro eu vou colocar zero. Esse aqui eu vou deixar menos 6 só. E zero. Vamos dar um OK. Pelo amor de Deus. Deu errado. Ah, tá. É o eixo Z que tá pra cima. Não faz sentido, mas tudo bem. Só a gente alterar tudo aqui. Esse aqui é zero. Esse aqui é zero. Esse aqui vai ser 20, sei lá. Pronto. Agora tá certo. Vou salvar aqui. Bom, agora o próximo passo é desenhar linhas para dar continuidade aqui na nossa espira. Vou tentar centralizar aqui de uma maneira correta, né? E fechar. Acho que é isso. Dá um Ctrl Z aqui. Centralizar. Deixa aqui, né? Pronto. Duas linhas desenhadas. Agora a gente vai ter que repetir ali no centro, né, da outra. Vamos. Também não. Meu Deus do céu. E agora a gente vai fazer a mesma coisa.
esse negócio literalmente me deixa com dor de cabeça. Salvar aqui. Agora a gente vai mexer em alguns parâmetros da linha que a gente criou. Primeiro a gente vai modificar este aqui do meio. Vamos colocar 0. Em seguida vamos alterar este segundo aqui. E nesse segundo aqui a gente vai criar uma variável de distância. O valor de 20. Agora a gente só vai dar um Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. E alterar unicamente esse aqui para 2 milímetros. Agora a gente vai repetir a segunda linha que a gente criou. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E alterar isso aqui para 100. Vamos dar um OK. Agora a gente vai repetir para essas outras, né? E a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente vai alterar para -2, salvo engano. E aqui para nossa variável de distância. Vou esquecendo, mas aqui também é. A nossa variável de distância. E aí a gente pode dar um OK já. Agora a gente vai para a segunda linha, né? Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente vai colocar -2 mm. Então vamos dar um OK. Vou salvar aqui. Por fim, a última linha, né? Vamos fazer o mesmo esquema. E alterar esta primeira aqui. E dar um OK. Pode dar um OK aqui. Agora a gente vai selecionar as nossas duas linhas. Vamos colocar um retângulo. E aí a gente vai alterar o width dela para 1.4 e a altura para 1.4 também. Meu Deus. Meu amigo, que negócio horroroso de se mexer. Pelo amor de Deus. Não tem como usar pra referência. Eu acho que eu já tava pra cima, né? Já tava pra cima.
E o Y vai pra cima. Volta quase. É, ficou quase do jeito que eu queria. Mas enfim, é isso aí. Bom, depois de muito quebrar a cabeça, consegui arrumar aqui. Então a gente está com as nossas duas linhas do jeito que é para estar, por via de fato. Agora a gente pode seguir. Bom, tá. Dando continuidade aqui, a gente vai selecionar os nossos dois create bullet line e vai alterar o tipo dela, colocar retangular. Vamos alterar espessura e altura para 1.4, ambos, para ficar desse jeito. Vamos salvar aqui, né? Agora a gente vai pegar essas linhas e o nossa helix, e a gente vai dar um unite para a gente fazer uma única peça. Então agora a gente tem uma única peça. Como vocês podem ver. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Será que tem como? Não tem como desunir essa merda. Não aparece o que eu quero. Vou ver se aqui é. Ah, não, peraí. Ah, tá, aparece sim. Bom, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui na parte inferior, né? Aqui e aqui. Então vamos fazer isso. Vou selecionar aqui um negócio de linha. Uma, duas pra cá. Done. Ok. Vou expandir aqui. Vamos dar um Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V, quer dizer. É, provavelmente. Provavelmente não. Essa foi errado.
Conseguindo arrumar aqui. Consegui fazer a primeira. É, agora a gente tem que fazer a segunda da parte inferior, né? Então, vou girar aqui. Fazer mais uma linha. Pra cá. Desce. Vai para a direita. Então, aqui onde entrar, entrar. Depois vou tirar uma entrada. Vamos expandir isso aqui. Separar por vírgula. Foi quase. Não, eu acho que a gente só tem que alterar uma coisa. Vamos ver isso aqui. Tá. Eu acho que não é isso aqui não. Se for dois positivo, vai pra cima, né? Ah, tá. Não tem jeito que eu queria. Deixa aqui essa porra.
No trabalho, consegui arrumar, então a gente pode ver aqui as duas linhas que a gente criou. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior, que é selecionar os dois Create Polyline, botar em retangular e preencher com 1.4 no canal. Feito isso, a gente pode agora selecionar aqui os nossos polígonos e dar um Unite. Agora a gente precisa criar uma box para conter a nossa estrutura, correto? Então, vamos fazer aqui uma box. E aí a gente altera seus valores para 180, 180 Exatamente. e 50. E a gente pode dar um OK aqui. Nossa caixa fica bem gigante. E a gente tem que só alterar o os nossos eixos aqui. Então, alterando aqui uns 80, uns 80 também, menos 10. Vamos dar um OK. Agora, nossa estrutura está contida na nossa caixa. Deixa transparente aqui, para a gente conseguir enxergar. Vou salvar. Bom, agora só resta a gente alterar os materiais. Vamos colocar ar na caixa. Cobre nas nossas bobinas. Demos um OK. E agora a única coisa que falta é a gente adicionar corrente. Vamos adicionar agora nossas correntes, a nossa face. A gente seleciona a primeira. Então vamos em adicionar corrente. Essa aqui vai ser a corrente entrando. Então a gente pode dar só um OK. Essa aqui vai ser a corrente saindo. Então a gente dá um swap e dá um OK. Mesma coisa aqui embaixo. Corrente 5 amperes. OK. Corrente 5 amperes saindo e OK. Agora a gente pode vir aqui em parâmetros, assign uma matrix, selecionar as duas, dar um OK, salvar. Tá. Vamos criar um solution setup, vamos dar um OK. A gente pode vir agora em parâmetros. Opa.
Oi, mas. Espera aí. Nenhum nem outro. A gente vem aqui em Optimetrics, Add, Parametric. Então a gente adiciona aqui Decade Count, começa em 4, 30 e Count em 5. E a gente dá um OK. A gente dá um OK aqui. É, vamos validar o nosso projeto. OK. Vamos dar um Analyze All também. Oi? Ixi, está carregando. Vou dar um pause aqui enquanto carrega e depois eu volto. Bom, depois de um bom tempo no Analyze All, a gente vai. Terminou, deu tudo certo, né? A gente vai selecionar todos os nossos planos. Vem aqui em Field over alguma coisa. Vamos ver aqui. All Objects. Done. Pronto. Com isso a gente consegue ver os nossos vetores, né? A gente consegue ver que eles estão numa trajetória ascendente. Depois eles vêm numa trajetória descendente, né, na parte mais externa. E com isso a gente encerra a nossa última simulação do experimento 4. Bom, agora a gente vai falar dos resultados, né? Bom, a gente conseguiu construir e simular o nosso gerador elétrico, a gente conseguiu também construir e simular o nosso sistema de indutância mútua, e os nossos objetivos foram cumpridos, conseguimos construir os dois no software Ansoft Maxwell, e a gente conseguiu ver como é que funciona o nosso gerador elétrico, né? Que foi descoberto pelo Faraday. E em relação ao sistema de indutância mútua, a gente também conseguiu observar, né, o seu funcionamento, seu conceito fundamental e tudo mais. E por fim, a gente tem aqui as nossas referências, e com isso a gente encerra o nosso experimento 4.